A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou Elton Antunes, seu irmão na fé. Estou aqui para realizar o estudo O Verdadeiro Pentecostalismo, da lição de número 10, que tem como título O Senhor Jesus cura hoje. Desde que o ser humano se rebelou contra Deus, o mundo teve sua condição alterada, com o surgimento de doenças e enfermidades. Nós vivemos, neste momento, em uma época de pandemia, onde as doenças, a morte, a fome, desemprego têm aumentado ainda mais a angústia e a dor da população mundial. Tudo isso, meus irmãos, que a gente está vendo aí, são o princípio das dores que nosso Senhor Jesus Cristo tinha falado. São sinais do tempo do fim. Se a gente for ler lá em Apocalipse, no capítulo 7, quando o Cordeiro abre o quarto selo, diz lá que assim que é aberto o quarto selo, que é liberto um cavalo amarelo e o seu cavaleiro. E uma das características desse cavalo amarelo e o seu cavaleiro é trazer a morte de pessoas pela espada, pela fome e pela mortandade, que são as doenças que a gente está vendo aí, todas essas calamidades que estão acontecendo no mundo. São sinais desse tempo do fim. Só o que nos chama a atenção não é só a doença, mas o medo que ela causa nas pessoas, na população mundial. Muitas pessoas têm medo de ficar doente, de ficar acamado, de perder um ente querido. E essa lição vem para nos despertar, para ter coragem de encarar a doença, de encarar o nosso medo, de buscar os cuidados médicos e sabermos que o Senhor Jesus cura hoje. Ele ainda cura, meus irmãos. O texto áureo da lição está em Salmos, no capítulo 103, versículo 3, que diz o seguinte: É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. A verdade prática: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Se esse conteúdo está te abençoando, meu irmão, se está sendo bênção para a sua vida, nos abençoe, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, dê o seu like. A leitura bíblica em classe se encontra em Isaías, capítulo 53, do 4 ao 6, e Mateus, capítulo 8, do 16 ao 17. Leiamos então, meus irmãos. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mateus 8. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. A introdução da revista diz bem assim, meus irmãos: Assim como Jesus fez no passado, Ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis. Na atualidade, Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. O tópico 1 tem como título A cura divina na Bíblia. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento, a prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. A saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel, desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus,
A cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos como os povos vizinhos, mas em Deus. Eu gostaria de ler lá em 2 Reis, no capítulo 5, do 1 ao 6, aonde fala da cura de Naamã, que diz bem assim, meus irmãos. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e muito conceito tinha, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao seu serviço da mulher, de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso eu sou Deus, com poder para tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu possa curá-lo de sua lepra? Aqui, meus irmãos, a gente tem uma passagem muito bonita da Bíblia, onde fala de um homem que sofria de uma doença que não tinha cura para aquela época. E até mesmo hoje algumas pessoas ainda sofrem da lepra. E Naamã ouviu o relato de uma menina que tinha sido cativa. Ela falou para o Naamã: se você estivesse lá em Israel, tem um profeta lá que vai te curar. E o Naamã creu nesse relato dessa menina, que creu nessa pregação que ele contou para ela, e pediu autorização do rei da Síria para ir lá e entrar em contato com esse profeta. A gente vê que a cura de Naamã estava em Deus. É Deus que curava o povo de Israel naquela época. Não tinha recursos como a gente tem hoje de ir para o médico, de ir para o hospital. Naquela época lá, era só Deus, meus irmãos, para curar. Só Deus que podia fazer a obra. Tem pessoas que estão assim também hoje. Tem doenças que a medicina ainda não encontrou a cura, que só Deus mesmo que pode fazer um milagre e restaurar a saúde de cada pessoa. A gente vê nessa passagem também que para obter a cura só havia um meio, e esse único meio para obter a cura é pela fé. E Naamã tinha um pouco de fé. Ele esperava que quando chegasse lá, o sacerdote ou aquela pessoa que ele levou a carta ia fazer um certo ritual. Só que isso não aconteceu. Ao invés de fazer um ritual, o profeta pediu para ele fazer uma coisa muito simples, que era mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão. Coisa que ele se indignou. Ele não queria cumprir esse mandato do profeta. Mas alguém de sua comitiva pegou e contou para ele: meu pai, se o homem de Deus tivesse te pedido uma coisa mais difícil, você não faria? Se ele te pedir uma coisa muito simples dessa, por que você não faz? Ele teve que ouvir, meus irmãos, essa mensagem simples. Não é por mensagens muito grandiosas que a gente vai ser curado. É aquela palavra que foi falada em Deus, que foi falada em Cristo. E ele teve a sua fé renovada por essa mensagem simples. Eu vou cumprir o que o profeta disse. E assim que ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, a sua pele foi restaurada. Diz a Bíblia Sagrada que a sua pele ficou com a pele de um bebê, de uma criança. Vemos nessa passagem que Naamã, para obter a cura, além da fé que ele teve que ter, ele também teve que deixar o seu orgulho de lado, deixar a sua autoridade que ele tinha como um dos capitães lá do exército dos sírios. Ele teve que obedecer
a mensagem do profeta, que não foi nem recebê-lo, mas enviou um criado seu para falar com ele. A gente também deve ser assim, meus irmãos, não devemos ser orgulhosos com a mensagem que Deus fala conosco. A gente deve obedecer a mensagem que Deus fala conosco. Que algumas pessoas não têm só a doença física, mas também tem uma doença espiritual no seu coração. A gente deve ser pessoas humildes, obedientes. A gente vê também nessa passagem que a humanidade depende de Deus. Não podemos viver a parte dele. Ninguém pode viver longe de Deus. Devemos escutar os seus mandatos, seus sinais. Devemos estar atentos ao seu chamado. No tópico 2 diz assim: a prevenção de doenças é bíblica. A alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instrui o povo sobre o padrão de higiene em Levítico e os preceitos dietéticos que são relacionados à alimentação, no capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual. A religião, nesse caso, se constitui num veículo eficaz para a conscientização coletiva. O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual, para a salvação ou santificação. Vamos ler lá então, em Provérbios, no capítulo 18, o versículo 14, que diz bem assim, meus irmãos: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Aqui a gente tem então uma simples passagem. É claro que se a gente for olhar para Deuteronômio, Levítico, a gente vai encontrar diversos versículos que falam para o homem ter cuidado com sua alimentação, que o homem não podia comer coisas gordurosas, animais impuros. A gente vê também em alguns versículos na Bíblia sobre a higiene, que ele deveria manter o seu local onde ele habitava limpo, que todos os excrementos deveriam ser enterrados, que ele deveria lavar as mãos. Isso daí, meus irmãos, não era para purificação espiritual, era sim para purificação física, para manter limpo o ambiente. Não quer dizer que por obedecer essas coisas que ele vai obter uma santificação, mas ele vai ter sim uma higiene, que ele vai cuidar do seu corpo, pois o nosso corpo é templo do Senhor, e a gente deve manter também uma higiene. Outro ponto também que a gente pode abordar é como o homem deve encarar a doença. Ele deve enfrentar esse desafio. Se você está passando por alguma doença, por alguma enfermidade, você deve buscar sim a cura. A gente costuma fugir da dor, costuma fugir da doença, fingindo que ela não existe. Não é assim que a gente deve encarar uma doença. A gente não deve fingir que ela não existe. A gente deve sim buscar auxílio médico, buscar auxílio de Deus para que Ele venha nos curar. Tópico 3. O Novo Testamento. As curas de Jesus. Israel dependia mais de Deus e sua garantia da saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos os espíritos abatidos, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo, e isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo ainda hoje. Vamos ler lá em Marcos, no capítulo 10, do 46 ao 52, que diz bem assim, meus irmãos: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava:
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Nessa passagem, meus irmãos, a gente vê que Jesus tinha poder sim, e continua com o mesmo poder hoje, para curar, para libertar de todo o mal. A gente vê também que o Filho do Homem, Jesus, ele não veio para ser servido, mas para servir. Jesus é o Filho de Deus que está sempre disposto a nos curar, que está sempre disposto a trabalhar, que está sempre disposto a nos ajudar. Ele ouve nossas necessidades, as nossas dores, as nossas queixas, as nossas angústias. A gente vê também que nessa passagem que o grito por misericórdia consegue parar a Deus, consegue parar a Cristo. O nosso pedido de socorro é ouvido, não é passado em vão. Deus ouve o nosso clamor. E assim como ele ouviu o cego Bartimeu no seu pedido de misericórdia, que ele dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele também pode nos ouvir em nossas dores, em nossas enfermidades e doenças. Há pessoas que se constituem um obstáculo, infelizmente, para a gente alcançar a nossa cura. Assim como aconteceu com Bartimeu, pessoas que tentavam barrar ele a chegar a Cristo, tem pessoas que infelizmente nos atrapalham. A gente tem que tomar cuidado com essas pessoas e não devemos esmorecer em nossa fé. Devemos ser fortes e não parar, ainda que tenha pessoas impedindo a gente de alcançar a nossa bênção, a nossa cura. E Jesus, ele pergunta para nós ainda hoje: o que queres que eu te faça? O que você realmente quer? Ele, como um homem sábio, ele sabia o que ele queria. Ele queria a cura. Ele não queria alguém para ajudar ele nas suas necessidades, para guiar ele, porque ele era um homem cego. Ele não queria que Jesus desse um pouco de dinheiro para ele, porque ele estava pedindo esmola ali no meio da rua. Algumas pessoas ficam esperando por dinheiro. Ele sabia que ele queria a cura. Assim também devemos ser nós, meus irmãos. Nós devemos buscar não auxílio em dinheiro, mas auxílio em Cristo, pois Ele nos pode transformar a nossa vida. Continuando então, meus irmãos, no tópico 3, a cura divina e os desafios atuais. Os desafios atuais são diversos, e dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus. As doenças, as enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado, pois se não existisse pecado, não existiria enfermidades. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem as suas peculiaridades. As enfermidades entre os crentes, no tópico 2. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um dos desafios, às vezes, fora da compreensão humana, como o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. E, qualquer que seja a natureza desse problema, era, sem dúvida, uma enfermidade. Timóteo tinha problemas no estômago. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. A gente vê então que vários homens de Deus, pessoas sofreram por enfermidades. Vamos ler lá então o que o Senhor Jesus nos diz sobre pessoas crentes cristãs que passam por enfermidades. Em João, no capítulo 9, do 1 ao 12, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia.
A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito o lodo com a saliva, aplicou-o nos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Nessa passagem, então, meus irmãos, a gente vê que o nosso Senhor diz para os discípulos que nem ele havia pecado, nem seus pais, mas que ele tinha nascido assim para que nele se manifestassem as obras de Deus. Algumas pessoas também, não é por causa de pecado que ela nasceu com alguma doença, com alguma enfermidade, ou a gente ficou com alguma doença, com alguma enfermidade. Às vezes acontece isso conosco para que se manifestem em nós as obras de Deus. Às vezes uma doença, algum mal nos ocorre para que em nós se manifeste a gloriosa mão de Deus nas nossas vidas. Para que venhamos a mudar, para que venhamos a levar para o mundo a mensagem de Cristo. Às vezes um mal nos ocorre para que possamos mudar o nosso caminho. Às vezes uma doença nos pega para que venhamos a nos aproximar de Deus. Às vezes as coisas ruins que nos ocorrem, depois de algum tempo, depois de passarmos por isso, por essas aflições, isso vai retornar depois para nós em frutos. O nosso objetivo máximo que a gente tem que ter é a salvação de nossa alma. Outra coisa também que podemos notar nessa passagem é que devemos ter paciência. Esse homem tinha ficado muito tempo doente, sem cura. Assim também devemos ser nós, devemos ser pacientes, esperar o momento certo de Deus agir. Devemos suportar a doença, porque não é fácil, meus irmãos. Pode ser que você esteja passando hoje por alguma doença, por alguma enfermidade, e você tem que ter paciência para suportar as dores, tem que ter paciência para suportar esse dia mal que vem para todos nós. Outra coisa também que podemos ver é que Jesus se envolveu com a cura do cego. Ele teve o cuidado, teve que preparar o lodo com a saliva. Ele se chegou perto daquele doente, teve cuidado com ele, se envolveu com a sua dor, untou os olhos do homem e enviou ele, fez uma prova com ele: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Será que se nós ouvíssemos isso hoje, será que teríamos fé ainda de ouvir alguém que nos manda a um local distante para lavar os olhos? Por isso a gente é provado a todo tempo. Quem está doente também está sendo provado. Tem que ter fé para alcançar a cura, para alcançar a misericórdia de Deus. A gente vê também que a cura foi tamanha, tremenda, que nem aquelas pessoas, seus conhecidos, o reconheceram. Nem aquelas pessoas que viam ele ali pedindo esmola não reconheceram mais o homem, era outra pessoa, estava transformado. Assim Deus também, quando nos cura, não só fisicamente, mas também espiritualmente, as pessoas às vezes nem nos reconhecem mais. Às vezes você andava aí no mundo, perdido em vícios, em drogas, em prostituições, e quando Jesus entra na nossa vida, faz uma transformação, nem os nossos conhecidos, nem as nossas pessoas que andavam conosco depois nos reconhecem. Tamanha é a transformação que Deus opera em nossa vida. E Ele opera até hoje, meus irmãos. Ainda hoje Ele opera. Tópico 3. Não confundir doença com possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. É dever nosso usar essa autoridade em nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano.
Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. Duas coisas básicas devem observar. Primeiro, se a enfermidade é uma possessão maligna ou uma questão médica, para não expulsar demônios onde não há demônio. Isso machuca as pessoas e não é tão incomum entre nós. Segundo, entender que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer e onde quer, de acordo com sua vontade. Vamos ler lá então em Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 17, aonde ilustra essa passagem. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, o lança por terra, e ele espuma, rixa os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do endemoniado, do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas: Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus a multidão que concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Essa passagem, então, meus irmãos, a gente vê mais uma pessoa que estava sofrendo pela doença, não por uma doença causada por um vírus, uma bactéria, ou por algum acidente que ele tinha ocorrido, mas sim por uma doença causada por demônios. E esse pai vinha sofrendo com esse filho, que às vezes se atirava no fogo, o demônio queria destruir ele. O demônio só vem, meus irmãos, para roubar, matar e destruir. Ele queria acabar com essa criança, com esse menino. E ele clamou a Cristo. Só que ele chegou a ele e perguntou se ele pode, falou com Jesus, se tu podes. Jesus ficou admirado disso. Às vezes a gente também tá com tanta pouca fé, meus irmãos, que a gente nem acredita mais que Deus possa fazer alguma coisa em nossas vidas. A gente não deve ser assim. A gente tem que ter fé, tem que acreditar, tem que ser firme. Não pode chegar a Deus de qualquer forma. A gente tem que chegar a Ele com fé, diz a palavra. Tudo é possível àquele que crê. Ele pega e faz um pedido de misericórdia para Jesus. Senhor, me ajuda na minha pouca fé. E o Senhor tem misericórdia. Ele passa por cima das nossas fraquezas, das nossas falhas. Oxalá também Deus passa por cima dessas nossas falhas hoje. Que venhamos todos, meus irmãos, a ser curados. Não só fisicamente, mas também espiritualmente. Que venhamos a ser hoje cheios do Espírito Santo. Que venhamos a ser hoje homens libertos de todo mal. Que a nossa visão venha a ser restaurada. Que venhamos a ver o mundo espiritual. Que venhamos também a andar. Que não sejamos aleijados, pessoas que estão presas, paradas em algum local. Que venhamos a ser pessoas restauradas. Que possamos caminhar, que possamos trabalhar com alegria, com disposição. Que possamos ser pessoas não mais surdas, mas ouvintes da palavra, que
não só ouve, mas pratica aquilo que aprendemos. Que tudo isso venha a se operar em nossas vidas. Para concluir, meus irmãos, então, precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. Eu agradeço por essa oportunidade, meus irmãos, de compartilhar com vocês esse estudo. Se está te abençoando, se está sendo bênção para a sua vida, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like. Eu agradeço por essa oportunidade e continuamos numa próxima oportunidade.